Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar sobre expectativas. O assunto complicado, né, gente? Porque assim, se eu pudesse, sinceramente, eu pediria pra um ser maior aí fazer com que ninguém precisasse quebrar a cara ou se decepcionar pra aprender. Quando você deposita muitas expectativas, seja em pessoas, seja em sonhos, seja em projetos, a tendência de você quebrar a cara é muito maior do que se você fosse um pouco mais realista. É muito difícil a gente acreditar e ao mesmo tempo ficar com o pezinho no chão, porque na maioria das vezes a gente sonha e voa, né? E tem todo aquele conceito de meu Deus, vai acontecer desse jeito, e faz planos e blá blá blá. É como dizem, quanto maior o pulo, maior a queda. E como eu comecei a perceber isso? Eu me desmotivava, eu ficava muito triste com algumas pessoas, ou com determinados fatos que aconteciam na minha vida, e aí eu parei um dia pra analisar e falei, cara, o que tá acontecendo? Por que eu tô ficando desse jeito, sabe? O que tá causando isso tudo? Será que a culpa é só das pessoas? Será que as pessoas que não estão conseguindo suprir o que eu tanto espero? Aí que mora, o tanto espero. Então, a culpa era de quem? Não era das pessoas. Às vezes pode até ser da pessoa, porque a pessoa às vezes te ilude demais, faz 1001 promessas e não cumpre. Então, né, tem esses casos também. Tem gente filha da puta pra tudo nessa vida. Mas, na maioria das vezes, quem criava toda uma situação e quem imaginava demais que seria perfeito, era eu mesmo. E não tinha como eu parar de quebrar a cara, ou então de me decepcionar com as coisas, se eu não tivesse aquele estalo, se eu não acordasse e falasse assim, opa, pera lá. Você está colocando muita expectativa, você está depositando todas as suas fichas em tudo e está esperando coisas muito grandiosas, resultados maravilhosos e pessoas que você está moldando na sua cabeça, só que a realidade não é bem assim. Você tem que ser um pouco mais pé no chão. E o que eu comecei a fazer e o que eu quero passar para vocês nesse vídeo? Eu simplesmente comecei a acreditar nas coisas, claro, mas não depositando tudo. Sempre ali com o pezinho no chão e sempre pensando, olha, calma, um passinho de cada vez, vamos caminhando devagar, as coisas vão acontecendo, não precisa papagaiar muito as coisas, fantasiar nem nada. Ou então assim, não deposite demais expectativas naquela pessoa X, naquele seu amigo. Por quê? Por quê, gente? Porque você tem que se surpreender. É muito mais gostoso você se surpreender do que se decepcionar. Ou você tem a opção de manter e tentar ao máximo grudar os seus pés no chão, acreditar, mas acreditar com consciência naquilo, naquela pessoa. Ou então você tem a possibilidade de fantasiar tudo, de criar um mundo imaginário e aí quebrar a cara porque não vai sair nada de como você acreditou que seria ou de como você queria que fosse. E é algo que você tem que trabalhar muito em você, porque não é fácil. A gente às vezes quando tem um sonho, a gente quer muito que ele aconteça logo, a gente quer muito que aquela pessoa chegue logo, então que aquela determinada situação aconteça na sua vida. E você tem que ser um pouco mais sereno, porque se você não for, se você começar a atropelar tudo, é certo, meu querido, é certo, minha querida. A gente vai quebrar a cara, a gente vai se decepcionar. E olha, gente, ansiedade, as expectativas não vão acabar só porque vocês assistiram meu vídeo, claro que não, eu tenho plena consciência disso. Mas eu acho que eu falando isso pra vocês, talvez é algo que vocês tenham que parar pra pensar. Porque às vezes você tá passando por um momento na sua vida que você se pergunta assim, poxa, por que eu me decepciono tanto com os outros? Por que eu me decepciono, que eu me frustro tanto com as coisas? E talvez seja essa hora de você pegar e falar assim, tá vendo? É isso que eu tô fazendo. Eu tô depositando tanta ficha nas outras coisas e eu tô me cobrando demais. Isso é um assunto para outro vídeo, porque eu me cobro excessivamente. Mas tá, enfim. Que é muito melhor você ter uma expectativa palpável, ou então algo que não é tão surreal e nem muito grandioso, né? Porque assim, você não vai estar desacreditando do seu trabalho, você não vai estar se desacreditando das pessoas, não vai estar se desestimulando dos momentos que venham acontecer na sua vida. Mas você vai estar sendo o quê? Realista. Eu acho que a chave disso tudo é a gente aprender a ter um pouquinho mais de razão na nossa vida. A emoção é maravilhosa? É, mas quando ela é balanceada com a razão. Porque quando tudo é demais, ser razão demais é um saco e ser emoção também demais, a gente quebra muita cara. Então, é saber colocar na balança os dois e tentar guiar a vida dessa forma. Porque a chave principal da vida é essa, a gente saber dosar.
não ter demais razão e não ter demais emoção, não querer ser demais uma pessoa sem expectativas ou uma pessoa que tem expectativas muito elevadas. É como eu disse, a gente tem que saber equilibrar, porque assim, com certeza nós vamos ter uma vida mais plena, mais serena e sem tantas decepções e quebrando a cara o tempo todo, porque isso é um saco. É um saco você ficar quebrando a cara o tempo todo, ou então enfiando a agulha no seu coração, ou então se decepcionando com os momentos maravilhosos que podiam ter sido muito mais incríveis se você não tivesse papagaiado e fantasiado ele daquela forma, se você não tivesse criado tantas expectativas. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as minhas palavras elas tenham de alguma forma ajudado vocês a repensarem algumas coisas. Eu não sou o dono da razão nem nada, só tô aqui passando experiências mesmo, porque eu já quebrei muito a cara nessa vida. Continuo quebrando, mas com menos frequência do que era antes. Sabe, eu acho que isso é muito bom quando você começa a dosar as coisas. Então é isso, se gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Me siga nas redes sociais pra gente ficar cada vez mais pertinho. No Instagram e no Twitter, @luiz_guilherme. E no Facebook, facebook.com/não-sou-obrigado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo, tchau!